movimentação na Câmara para a votação importante de agora à tarde. Já conversamos com o Jessicão, a vereadora Jessicão, e o Wesley está lá, inclusive, mostrando reforço na segurança. A polícia chegou por aí, Wesley? Chegou sim, Parra. Exemplo de terça-feira, então, uma viatura da Polícia Militar já está aqui em frente à Câmara Municipal e também outras viaturas devem vir para cá para poder, então, reforçar essa segurança. Lembrando que hoje, então, tem também no plenário a votação da abertura de comissão processante contra a vereadora Mara Boca Aberta. E são 3 situações, viu, Parra, que foram apresentadas aí. Segundo essas situações, então, a Mara Boca Aberta responde por 3 situações. Ela já apresentou a defesa, ela negou tudo o que foi dito sobre ela e hoje à tarde, então, terá a votação desta comissão processante. É maioria simples. Se a maioria, então, votar pela abertura, a comissão processante será aberta. Essas situações, então, uma é uma representação que atribui, então, à vereadora suposto crime aí, um ato incompatível com o decoro parlamentar por nepotismo. Além disso, também tem outra situação também incompatível com o decoro parlamentar, que seria em relação à lei da cidade limpa, quando ela apresentou uma emenda deste projeto de lei. E também uma última situação seria sobre um ato criminoso diante da Justiça Eleitoral de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Só que a Mara Boca Aberta já negou essas 3 situações. Hoje, inclusive, o Miguel Aranega Garcia, que é o procurador jurídico aqui da Câmara, vai conceder uma entrevista por volta das 2 horas da tarde para poder dar mais detalhes. Esses casos já passaram pela Procuradoria e vão agora para o plenário. Inclusive, a vereadora Mara Boca Aberta está aqui. Vereadora, a senhora pode falar comigo rapidamente? Boa tarde, vereadora. Hoje é um dia que eu imagino que para a senhora seja um dia complicado, né? Vai ter essa abertura, então, da comissão processante, né? Essa votação. Como que a senhora está analisando toda essa situação? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu estou tranquila, né? Quanto à minha defesa que foi protocolada, né? Muito esclarecedora, muito clara. Foram colocados todos os documentos. Lembrando aí que eles vão votar aí uma reabertura, né? Já havia sido feita na Câmara em 2021 e aí foi arquivada pela mesa, pela Câmara, e agora eles estão tentando desarquivar. A nova mesa executiva trouxe para plenário para ser votado isso. Quais são essas 3 situações, vereadora? A senhora pode explicar um pouco para nós e qual é a sua alegação, a sua defesa? A pessoa me acusa de nepotismo, né? Isso foi em 2021, essa justamente que foi apresentada em 2021, foi arquivada, né? Eu tive aí meu prazo para fazer a minha defesa, fiz a minha defesa, foi arquivada pela mesa, ela recorreu à justiça, a justiça também arquivou, ela perdeu o direito de fazer essa reabertura na justiça e aí mudando a mesa ela tentou novamente e trouxe agora em 2022. A segunda seria uma emenda que eu apresentei, um projeto, Lei Cidade Limpa, a qual a pessoa diz que foi para me beneficiar. E a terceira trata da minha prestação de contas da última eleição aí, a deputada, que a Câmara não tem nada a ver, foi aprovado aí a minha prestação de contas sem ressalva, né? E tanto que não teve nenhuma ressalva e eu estou aqui como vereadora hoje. Então são denúncias que já foram apresentadas há 3 anos atrás e que só agora a mesa vai levar para plenário, né? Diante aí de tanta polêmica aí dos projetos colocados essa semana, inclusive isso me causou até estranheza, né? Diante de projetos a serem discutidos, com a polêmica aí do projeto que eu coloquei para baixar o salário do vereador, então isso veio para plenário hoje, exatamente hoje. Como estão os bastidores? Como que a senhora acredita que vai ser aí a votação por parte dos vereadores? Acredita que essa comissão será aberta ou não? Já conversou com alguns colegas aí de trabalho? Sim, eu tenho, né, como eu disse, eu deixei à disposição, fiz todos os esclarecimentos, né, está público, inclusive, a minha defesa no site da Câmara, conversei com os vereadores juntamente com os nossos advogados, tirei as dúvidas, mas aqui é um voto político, né? Aqui eles não vão me julgar pelo que é certo. O que é certo, eu estou de cabeça tranquila, eu durmo tranquila no meu travesseiro, mas aqui é um voto político, então cada vereador vai politicamente analisar o que eu represento dentro da Câmara, o que eu represento politicamente, né? Então, isso é até estranho de dizer, que vem junta as 3 representações que já estavam aqui há mais de 3 anos, 2 anos, surgir agora na época de eleição, né? Faltando 6 meses para
para o voto. Então é para desgastar a minha imagem politicamente, né, para fazer todo esse desgaste, essa discussão, mas eu tenho conversado com alguns vereadores, né, lá atrás tinha conversado, tenho alguns vereadores sim que entenderam, leram, né, que têm ética e vão votar eticamente, não politicamente, mas aqui eu não sei avaliar porque é aquilo, né? Já tem vereador até usando isso de palanque eleitoral, porque isso favorece alguns vereadores. Rapidamente, vereadora, sobre a emenda que a senhora apresentou para reduzir os salários, também será votada hoje à tarde. O que a senhora espera? Acredita que terão votos favoráveis? Essa emenda que eu apresentei ao projeto, ela tinha que ser deliberada hoje pela Comissão de Justiça, a qual eu faço parte. Ela tem, inclusive, parecer favorável da casa, com esse parecer, mas hoje foi cancelada aí por conta de que parece que vai ser apresentado um novo substitutivo, uma nova emenda a esse projeto. Então, provavelmente, ele vai sair de pauta junto com o projeto apresentado pelo presidente. Não será votado hoje, então? Não será votado hoje. Opa, você tem alguma pergunta? A vereadora Mara Boca Aberta estava passando aqui, eu chamei ela, gentilmente ela nos atendeu aqui ao vivo. Se tiver alguma pergunta, continua ao meu lado. É só para comentar isso que ela disse, Wes, da questão política, porque a Jessicão também falou isso, que de forma indireta atacariam a vereadora Mara Boca Aberta, só para ela poder se defender sobre isso, se há uma coisa contra ela ou contra a família, enfim, para que ela falasse sobre isso, Wesley. Tá certo. Vereadora, antes a vereadora Jessicão passou aqui, conversou conosco. Ela, por exemplo, já revelou que o voto dela contra a abertura da comissão processante será contra, será um voto negativo. E ela disse que ela acredita que é, então, uma perseguição política contra a senhora, contra a família da senhora, o ex-deputado Emerson Petrive, né, o Boca Aberta. E qual que é a opinião dela, a sua opinião, aliás, sobre isso? Realmente a senhora vê como um cenário de perseguição? Essa é a pergunta do Paulo. Exatamente, né? Tem muito interesse que eu esteja fora da política. Aqui, como eu disse, eu represento, mesmo sendo eu, vereadora Mara, com comportamento diferente, assim dizem, fazendo a política da boa vizinhança com os meus pares, mas aqui dentro eu represento o Boca Aberta e no cenário político também. Então, após aí ser colocado, vinculado, meu nome é a futura candidata, até uma candidatura de prefeita, né? O meu nome tem sido vinculado, ventilado aí nas enquetes que estão sendo feitas, e aí tenho essa perseguição política que não é segredo para ninguém, né? Tanto da oposição aí, eu sou uma vereadora que eu faço oposição ao prefeito, então existe sim essa perseguição, e aí a maioria também aqui na Câmara, né, é composta por aliados do prefeito. Então, como eu disse, aqui é um voto político, aí o interesse político que está em jogo do que eu represento politicamente para eles. Vereadora, rapidamente, só sobre essa nova emenda, qual vereador vai apresentar e qual é essa emenda? A senhora sabe sobre o projeto de hoje ou ainda não tem essa informação? Ainda não tenho essa informação. Eu sei que vai ser apresentado, que foi cancelado hoje a nossa comissão, a nossa reunião pela Comissão de Justiça, e que vai ser apresentado uma emenda, um substitutivo ao projeto original. Tá certo, vereadora, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, parou para conversar conosco ao vivo aqui. Então, só ressaltando, uma informação importante que a vereadora Mara Boca Aberta traz aqui na RIC TV, a votação de hoje à tarde sobre o projeto, então, que deve analisar a fixação de um novo salário para a próxima legislatura, provavelmente não será votado hoje. Como ela disse, tinha a emenda dela, que deveria ter sido analisada pela Comissão de Justiça aqui da casa, isso não aconteceu e uma nova emenda será apresentada, ou seja, algum vereador deve trazer uma nova emenda a esse projeto. A vereadora ainda não tem essa informação. Então a votação de hoje à tarde provavelmente será cancelada, viu, Parra? Volto com você. Obrigado, Wesley. Obrigado, vereadora Mara Boca Aberta. Se algum outro vereador passar por ali, a gente vai conversar também. O espaço está aberto para todos eles. E você consegue perceber na fala de duas vereadoras, não é o Parra, não é o Wesley, são duas vereadoras que estão lá dentro todos os dias, mergulhadas 24 horas por dia na Câmara. Os vereadores votam projetos para a cidade. Os vereadores discutem assuntos para a cidade, mas os vereadores estão fazendo política na Câmara? Os vereadores estão preocupados com a próxima eleição? Os vereadores estão preocupados com o cenário político da cidade, com possíveis candidaturas a prefeito, a deputado nas outras eleições? Muito, muito. Então os vereadores também fazem o que eles sabem fazer de melhor, política. Isso não